E durante essa semana, o Gazeta Esportiva começa a mostrar uma série especial sobre a Croácia, pequeno país do leste europeu, que chegou em 2018 pela primeira vez a uma decisão de Copa do Mundo. Nesse primeiro episódio, o repórter Fernando Gavini bateu um papo exclusivo com a presidente croata Kolinda Grabar-Kitarović, numa produção que tem a participação e produção do site gazetesportiva.com. A Croácia foi vice-campeã mundial. Luka Modric foi eleito o melhor jogador da Copa. Mas, por incrível que pareça, nenhum jogador teve tanta exposição como a presidente Kolinda Grabar-Kitarović. Ela roubou a cena. Foi o tema de 25% matérias jornalísticas a mais do que qualquer jogador croata que disputou a final contra a França. Ela ficou famosa durante a Copa do Mundo por quebrar protocolos e por torcer de uma forma muito fanática pela seleção do seu país. Estamos ao lado da presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović. Kolinda, Mrs. President, first of all, it's an honor to be here with you. The people of Brazil have curiosity because you're very famous in our country during the World Cup, and we bring for you a little gift. Oh, that's so kind of you. Yeah. Thank you. Obrigada. Yes. Can open to see. Oh, it's your national dress. Wonderful. Oh, great. It's the right forward that I used to play when I was a girl. I used to play center forward and right forward. Kolinda and Neymar. Yes. Wonderful. See your name? Yes. Great. Thank you. That is so kind of you. Such a wonderful surprise. I really did not expect that would happen, because this is nothing unusual for me. I'm not only a football fanatic, but a sports fanatic. Whenever I go and cheer the team, the Croatian team here in Croatia, I always put on the national jersey. And I am in the stands with the supporters, whether it be football or tennis or handball, water polo, or any other game. And for me, it's just the experience of being with the people, being one of the people, that's so wonderful. And the fact that I can express myself, that I don't have to think about protocol limitations that sometimes come with this office. Além de ficar junto dos torcedores comuns nos estádios, ajudou Kolinda a ganhar fama mundial o fato dela ter viajado para a Rússia com recursos próprios. I decided to travel first as an ordinary football supporter because I knew that Croatia was going to get into more games. And first of all, I did not want for the state to pay for my travels. And secondly, I thought that if the state paid for the travels, it had to be in the context of these high-level meetings with the Prime Minister and the President of Russia that ultimately happened during the two games that I attended in Sochi and in Moscow. A paixão de Kolinda por esporte foi herança de família. Ela aprendeu com o pai. Entre várias modalidades que praticou na juventude, o futebol tinha seu lugar especial. I followed football. Not only Croatian, but German, for instance. I love German, Brazilian, Argentinian as well. I knew all the players. I think I knew their shoe sizes even. And I watched the way that they played. I tried to replicate that. But we also played a lot of other sports. So I love sports. Sports is part of my life. Ao mesmo tempo em que era apaixonada por esporte, Kolinda alimentava o sonho que deu início à sua carreira política. I always wanted to be a diplomat. When I was a little girl, living in the former Yugoslavia and being raised in Croatia,
It wouldn't have been an easy thing to work for the Yugoslav diplomatic service, and I really didn't want to. I never imagined myself working for the Yugoslav service. I wanted to work for the United Nations. And my plan was to learn foreign languages and then start for the UN as an interpreter or a translator and move up. And then when the movement for independence of Croatia started, I joined the movement. And as I told you, I chose to start working for the government rather than international institutions because I believed in my country. I first started working at the Ministry of Science, and then when I was offered to transfer to the Ministry of Foreign Affairs, for me it was a dream come true. I always wanted to be a diplomat. Como diplomata, Colinda trabalhou no governo, foi embaixadora nos Estados Unidos e teve cargos na OTAN. Mas deixou a carreira internacional de lado para se candidatar à presidência da Croácia em 2015. I really realized that I had to run for presidency because turning down that offer would mean that I'm distancing myself from my country, that my international career is more important to me than my country. So I decided to not quit, but end my job in Brussels and some of the other offers that I had, and I ran for presidency. Como o regime é parlamentarista, Colinda é a chefe de Estado, mas quem governa mesmo é o primeiro-ministro. Mas a presidente promete contribuir para solucionar o problema do desemprego no país e da saída de croatas para o exterior. I'm here as president of Croatia. You never know what's going to happen tomorrow, but whatever happens, I'm always going to be so proud of Croatia, and I'm always going to continue working towards creating the conditions for everyone in Croatia to stay here, to work here. Mobility is great. I want our young people to go and study somewhere else and work somewhere else, but to come to Croatia. I want that for my own children and for everybody else in Croatia, to be able to learn languages, to learn new experiences, but come back to our country and make it as great as all the Croatian people deserve for Croatia to be. Ajde, daj mi jedan žir u svom svemirskom brodu, da vidim tu zvijezdu s koje dolaziš ti. Kad budem u stanju da ti shvatim putanju. Essa entrevista com a presidente da Croácia nos deixa várias lições. Se eu ficar enumerando aqui, talvez não dê tempo de terminar o programa, eu ter que continuar ainda amanhã. Mas vamos resumir a duas que me chamam muita atenção. Em primeiro lugar, quem é não precisa de pose. É supernatural, simplesmente é, sem se autoafirmar, sem fazer marketing. Ela é uma simpatia e ao mesmo tempo é uma autoridade. Segundo ponto, estava inevitável você não ficar pensando aqui, quando ela viajou com um recurso próprio, levando em consideração que era algo pessoal. Os famosos trens da alegria, que a CBF levava um monte de político para fazer ainda, lobby, né? leva, com, sabe? E tantos outros que viajam até para fazer implante no cabelo com um jatinho pago pelo Estado. Ou leva maquiador, cabeleireiro, sabe? né? Isso é uma lição, é um exemplo. Lição de moral. Eu fico muito orgulhoso da matéria, sabe? Isso ninguém no Brasil, não sei nem se cogitou, e a gente foi lá e fez. Foi um negócio muito legal. Fiquei muito orgulhoso da nossa fundação com esse tipo de coisa, de matéria e tal. Eu no começo achei o negócio, falei, nossa, será que vai dar e tal? Deu e muito, foi muito legal, foi muito bacana. E esse abraço da Colinda no Modric é uma coisa marcante, que o Modric pode ser, inclusive, o melhor jogador do mundo, né? Não será nenhuma surpresa se ele for escolhido esse ano como o melhor jogador do mundo. Parabéns para a Fundação Casper Libero. E tanta Libero. nova celebridade, né? Querendo só andar com segurança, tá vendo? Ela vai pro povo. Vai no povo, vai no povão, veio na classe econômica, na viagem. Bom, parabéns aí, equipe de esporte da TV Gazeta, site gazetesportiva.com, Fernanda Silva, Marcelo Bazede, Fernando Gavini, Vitor Pontes, todo o nosso time unido aí. E amanhã tem mais reportagem mostrando um pouco mais do futebol da Croácia, da cultura da Croácia. Por que eles chegaram a uma final de Copa do Mundo e a gente não? Por quê? Amanhã a Colinda vai contar mais.